Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa Registrada, um podcast da Nominari. Eu sou a Karine Charello, estou aqui com a minha sócia Adriana Muzilo e hoje, especialmente no episódio de hoje, nós vamos responder a perguntas de propriedade intelectual que foram enviadas na nossa caixinha de perguntas do Instagram. E também, né, Adri, perguntas que normalmente os clientes fazem durante a rotina do dia a dia de trabalho, às vezes em palestras. Então, hoje é um episódio com muita informação. E eu já vou começar fazendo aqui uma pergunta para a doutora Adriana Muzilo. Adri, marcas e patentes são a mesma coisa? Escuto muito falar sobre patentear a minha marca. O que você me diz sobre isso? Não. A resposta é não. Não são a mesma coisa. É comum as pessoas falarem, vou patentear a minha marca. Porém, é errado, pois nós temos dois institutos numa fala. Marcas e patentes. Marca é o nome que você dá ao teu comércio, ao teu negócio, ao teu produto, qualquer coisa, qualquer marca que você vá denotar alguma coisa, registro de marca no NPI. Patente é produto. Quando se tem uma inovação, uma ideia, uma melhoria a algo que já existe, nós podemos proteger em forma de patente. Então, nós fazemos a patente. A gente vive de patente, né? A gente só não sabe disso. Porque nós temos as vacinas, que são patente. Nós temos carros. Carro é muita patente que tem. Tem vários tipos de proteção dentro do carro. Quando trocou da marcha do câmbio manual para o câmbio automático, patente. Então, são proteções a algo que você inventou. Pode ser uma grande invenção, como pode ser uma melhoria a algo que já existe. Então, assim, quando vamos falar, nós vamos falar, eu tenho que registrar a minha marca e eu tenho que patentear um produto. É isso, querida. Interessante, né? E veja só, não é só essa diferença, né, quando a gente fala de marcas e patentes. Em 2024, só trazendo alguns dados relevantes aqui, foram mais de 27 mil pedidos de patente contra 444 mil pedidos de marca, né? Então, hoje a gente tem muito mais pedidos de marca do que pedidos de patente no Brasil. E assim, né, tem um dado interessante que, pessoal do Sul, vamos nos unir e vamos criar a necessidade do registro. Porque se a gente pegar um panorama, São Paulo, Minas estão muito além no registro de marca do que o Paraná. Pra você ter uma ideia, São Paulo tem 130 mil pedidos em 2023 de marca, e Minas, 41 mil, e o Paraná tem 31 mil. Então, nós temos que criar essa cultura de ter um negócio, proteger, ter uma ideia, proteger, ter uma inovação, proteger. Né? Exatamente, Importante. é uma questão de disseminação de cultura, né? Alguns estados reforçam mais essa importância, notam, e outros não. E é tudo dentro do Brasil, né? Isso que é mais interessante. A Karine vai derrubar o microfone. Gente, olha só. Vamos falar um pouquinho de software, Karine. Tem uma pergunta bem bacana, veio muita pergunta no Instagram pra gente, que a pessoa fez um aplicativo no smartphone e ela quer saber como que ela protege isso, né? O que é um aplicativo no smartphone? Como é que a gente protege essa ideia? Então, na verdade, quando o programador ele cria um software ou um aplicativo que ele realmente é inovador, para que outras pessoas não copiem, se apropriem, né, dessa criação, é importante fazer o registro desse aplicativo, né? Então, assim, numa discussão judicial, como que você vai provar que foi você que criou aquele app? Né? E tem apps muito criativos, né? Hoje a gente vive a era da tecnologia, a era da questão da inteligência artificial, então é algo que está muito em pauta. Cada vez mais as pessoas estão inovando. E até em questão de investimento, né? Se você cria algo que é inovador e você quer vender isso, quer licenciar, o registro ele te dá muito mais peso, muito mais credibilidade quando você vai negociar um contrato. Não, esse aplicativo aqui foi eu que desenvolvi, foi a minha empresa, e aqui eu tenho a proteção formalizada dele. Né? Então, o valor agregado ele é muito maior. E quando nós pedimos um software no INPI, um software é um direito autoral. Só que nesse instituto de aplicativo e software é o INPI
que faz os trâmites. E, gente, o INPI não julga. Então, ele não vai pegar o teu software e vai analisar se ele funciona. Ele não vai fazer nada disso. E a gente diz que o INPI é um órgão guardador. Ele guarda teu software para que numa demanda judicial, numa discussão de cópia, de plágio, né, você prova que aquele software é teu. Vai um resumo hash, vai dados, linguagem, tudo nesse depósito, nesse pedido para o INPI concede. Exatamente. E você tem esse documento, um certificado de registro que você é anterior. Exatamente. Ele vai guardar todas as informações, né? Esse resumo criptografado, tudo que é daquele software especificamente. E depois... E rápido, gente. 1 mês você tem um certificado. Exatamente. E não é um investimento muito alto, né? Então, se você pensar na questão quanto você investiu de tempo e recursos para criar aquele, né, equipes, pessoas, né, para desenvolver aquele software. E o quanto ela vai te trazer de retorno. O investimento é quase que é pouco, né? Não tem um perto do investimento de uma criação de um software é ridículo o investimento e a proteção que você tem, né? É importantíssimo. Bom, vamos a mais uma pergunta agora. Relacionada a direitos autorais. A pessoa perguntou: eu criei um personagem para a minha empresa. Como eu devo proteger? Devemos proteger via direito autoral. Quando a gente cria um mascote, vamos trabalhar com um mascote, né? Eu criei um mascote e tal. É uma marca? Pode ser. Pode fazer uma marca figurativa, que a gente diz. Porém, tem vantagens muitas de você fazer um direito autoral. Porque, primeiro, o mascote, ele é da tua empresa como um todo. Então, né, ele não é um produto ali que tenha só daquela classe de atividades que tem marca. O direito autoral, o registro dele tem validade até 70 anos após a morte do autor, em janeiro do próximo ano. Então, se a pessoa, o autor morre hoje, a validade do direito autoral dela começa a contar em janeiro do ano que vem. Então, é muito bacana. E tem, né, algumas divulgações, né, que não são claras, de domínio público, de quando pode usar, que aconteceu com o Popeye, aconteceu com o Mickey, que, né, já que é em domínio público pode usar. São coisas bem diferentes, gente. Marca, Mickey, ninguém pode usar. Nunca. Marca, produto, tá? O Mickey que caiu em direito autoral é aquele primeiro feio, horroroso, lá do começo. Popeye, a mesma coisa. São as versões. São versões, exatamente. Então, às vezes a pessoa vê a notícia ali de forma superficial e, agora posso usar, caiu em domínio público. Já vou estampar na minha camiseta. Vou fazer uma loja agora e já vou colocar o Mickey. Vou vender espinafre com a marca Popeye. Não, gente, não. Inclusive, o espinafre, a questão do tema espinafre ali no Popeye foi uma coisa que veio depois, né? Então, notem que são fases e questões de criações diferentes dentro do mesmo personagem. Tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. A próxima pergunta que fizeram é com relação a registro de marca no exterior. Então, a pergunta foi assim: minha marca está registrada no Brasil. Vale para o mundo? Que as pessoas gostam, né? De fazer a marca mundial. Explica aí. As pessoas têm uma ideia de que fez a marca e ninguém pode usar aquela marca para nada e nem em qualquer lugar do mundo, né? Mas não é assim. Uma vez que você protegeu uma marca no território brasileiro, a validade da proteção dela é somente aqui. Então, eu tenho um produto muito bacana aqui e eu notei, por tendências cultural, que eu posso inserir esse produto em outro país, que às vezes ele vai ter mais sucesso lá do que aqui. Então, eu vou me aventurar no mercado estrangeiro. Eu tenho que proteger a marca lá. Mas eu quero em 3 países diferentes. Isso custa, cada país tem a sua legislação e os seus custos que são diferentes. Então, a estratégia é você ir protegendo gradativamente nos países onde você quer inserir esse produto. E é importante lembrar também que não é porque a gente tem uma marca aqui no Brasil que ela vai ser concedida no Canadá, por exemplo. Exatamente. Porque lá tem uma legislação, uma anterioridade, banco de dados, busca, funciona mais ou menos parecido como o Brasil, mas a gente tem que entender que cada país é um trâmite, uma legislação, e antes de exportar, tem que ver se pode. Porque você pode levar a sua marca original daqui
para o Canadá, porém lá no Canadá é pirataria porque lá já tem uma marca. Então a dica é, antes de começar, né, como você disse, a exportar, levar esse produto, esse serviço para lá, já, né, contratar uma empresa especializada no Minari, que tem correspondentes no mundo todo, para fazer uma pesquisa junto a esses correspondentes, se existe a possibilidade de registrar lá. Então já fazer essa pesquisa. E vale uma dica, gente. Não queiram ter marca no mundo se vocês não precisam e não vendem o produto ou a patente nesses países. Porque cada país tem seu valor e tem a sua legislação de uso. Então, marca no Canadá, por exemplo, de 5 em 5 anos você tem que provar o uso. Nos Estados Unidos também. Então, não adianta eu ter uma marca que eu não consigo comprovar que eu uso. Exatamente. É uma questão de planejamento, né? De questão de recursos, de tempo que serão investidos. Então, tem que pensar muito bem. E agora a gente vai para um tema até meio polêmico, porque não é nada muito definido, mas que está muito em pauta, acontece muita coisa, né? Muita evolução, fala-se muito sobre isso, que é o quê? A inteligência artificial. Né? E a gente vai trazer um pouquinho desse tema agora, que as pessoas fizeram perguntas, né, relacionadas a isso. Nos eventos que a gente vai de network, as pessoas sempre têm algo a perguntar sobre esse assunto. Aqui, no caso, a pessoa fez a seguinte pergunta. Eu fiz um livro usando a inteligência artificial. Fui pesquisar para registrar e falaram que não pode. Está correto isso? Sim. O que acontece, gente? Direito autoral. Vamos falar de direito autoral, que é o que mais está acontecendo na inteligência artificial. Eu coloco lá no IA, né? Escreva sobre propriedade intelectual. Vem, eu vou lá e vou fazer um registro. Não pode, não fui eu que criei. O direito autoral parte da premissa que é um direito do autor. Direito pessoa, autoral, né? pessoa física. Pessoa jurídica nunca é autor. Exato. Pessoa jurídica pode ser um titular. Inteligência artificial não é nada. Não é pessoa jurídica, não é pessoa física. Então, mas eu usei uma inteligência artificial para ajudar no meu livro. Eu escrevi, eu coloquei na inteligência Teve uma contribuição. para corrigir um português. Ok, gente, não tem problema. Eu criei, eu inventei, eu mandei os comandos. Só que está tudo muito novo. Está criando-se normativas de como vai ser feito um registro. Se você vai ter que dizer que você usou parte de inteligência artificial para melhorar a tua obra, ou se você... Hoje, o que diz? Não pode. Só que também não tem como comprovar, né? Quem fez, quem não fez. Estão criando programas para isso, para que passe, veja se tem inteligência artificial naquela obra. Mas, assim, o que eu digo para vocês, não tentem burlar o sistema. Não vão lá numa inteligência artificial, escreva um livro e vou dizer que é meu. Que pode ser que agora até eu consiga um registro na Biblioteca Nacional desse direito autoral, mas pode ser que entre a legislação, reveja o que você fez e vai ficar muito feio para você falar, não, esse registro não é seu. Não é sua criação. Exatamente. Até porque a inteligência artificial, ela não cria, né? Ela pega informações, ela coleta informações... Da internet. Da internet, informações que já estão prontas, disponíveis, e traz essas informações de uma forma compilada. Então, assim, qual que é a segurança, né, nesse sentido? Teve até um seminário em que um palestrante... Na sua palestra, ele de 2 horas, ele ia falando e mostrando como ele... criando um livro ali na hora, escrevendo um livro. Pela inteligência. 2 horas durante a palestra ele fez isso. E depois tentou vender lá na plataforma da Amazon e foi barrado. Eu vou dar uma dica para vocês. Uma dica muito séria. Cuidado com a inteligência artificial. Cuidado em criar marcas com inteligência artificial. Cuidado em criar logotipos com inteligência artificial. Porque a mesma inteligência que está criando para você... está criando para o mundo. Exatamente. Não tem exclusividade, não tem criatividade. Não esqueçam dos profissionais que criam. Não queiram economizar, porque vocês vão perder tempo, vão perder dinheiro e vão perder credibilidade, porque pode ser que vocês tenham que mudar no meio do processo. Exatamente. E realmente é algo muito arriscado, né? Por exemplo, se você jogar lá... criar uma situação de condenação. Ele vai... aquilo lá é uma farsa, né? Ele não vai trazer dados reais, né? Então, às vezes, as pessoas querem buscar um caminho mais curto para resolver as coisas, otimizando tempo, otimizando dinheiro. Exatamente. E querendo, né, com isso, rentabilizar. Teve até um programador
que ele desenvolveu um programa para criar máquinas, levando em consideração o fim do mundo, né? Todas essas questões aí. E foram criadas, de fato, essas máquinas, mas ele não conseguiu fazer a proteção, foi Sim, barrado, sim, porque porque isso na Europa. não foi ele que criou. Não foi o ele, não autor teve. não é ele, né? Exatamente. E assim, tem casos e casos, né? A inteligência artificial é mega bom. Veio para ajudar a gente. Se a gente souber usar da maneira correta, né? Por exemplo, eu tenho alguns dados, né? Então eu fiz lá um recurso e falei para ele, me dê exemplos. Cara, a inteligência artificial me deu exemplos ridículos. Exatamente. Que se eu não sou uma especialista na área Exatamente. e eu colocasse isso no meu argumento, muito feio ficaria para mim, porque, né? Aí eu falei para a inteligência artificial, então cite as fontes que você Não me deu. existem. Aí a resposta da IA, desculpe, não achamos a fonte. Então, tem que tomar muito cuidado. Você tem que entender, você tem que saber do que você está fazendo. Tem que filtrar. E você tem que usar a teu favor, lógico. Uma correção, um português, ou melhore essa frase para ficar mais clara. Maravilhoso isso. Porém, né, vamos entender até onde a gente pode usar e até onde é exagero, né? Porque as pessoas precisam entender que, de fato, ela é uma ferramenta. A inteligência artificial, uma ferramenta muito boa que veio para facilitar processos, auxiliar, mas não para fazer o trabalho por você. Ainda mais, igual a Adri falou, se você é especialista e você coloca lá a informação, você vai ver que aquilo, muita coisa não faz sentido ali. Não faz sentido. Então, assim, a turma que está começando em áreas qualquer, que acha que pode ser um expert usando inteligência artificial, cuidado, gente, que vocês vão passar vergonha. Né? A Cuidado, credibilidade né? Cuidado. Fica em pauta. Vamos lá. A próxima pergunta. Se tem um entendimento muito equivocado de formas de trabalho, né? Então, as pessoas acham que elas podem proteger ou não, ou têm a dúvida. Então, olha a pergunta que veio. Tem um método novo de trabalho. Eu tenho proteção? Olha, depende, né? Depende, Assim, métodos científicos, matemáticos no Brasil não tem proteção. Então, mas existem várias coisas dentro da propriedade intelectual que a gente pode unir e auxiliar nesse sentido da proteção. Sim. Então, por exemplo, eu criei um método, eu sou um médico, né? Eu criei um método. Primeiro que eu já tenho a marca do meu método. Vamos supor, método Dr. Xavier. Ele já, o próprio nome já vai, se eu tiver sucesso, se eu prosperar nesse método, eu já vou poder utilizar ele como marca e para o meu marketing. Outras pessoas não poderão fazer isso. A marca. Colocar o nome da clínica e colocar embaixo, método Dr. Xavier, porque a marca está registrada. Enfim, a questão do método tem que ter algo dentro desse método que possa ser protegido. Por exemplo, é um método que um ortodontista criou, um método para ajuste, né, da arcada dentária. Então, ali eu posso ter o quê? O próprio aparelho, eu posso ter... Produto final resultante. As ferramentas. Então, eu tenho um produto que faz parte desse método, eu tenho a marca, então eu vou proteger o produto via patente e a marca, né? Então, às vezes, eu escrevo esse método também. Tem o direito autoral do método? Tem várias proteções, mas, por exemplo... eu inventei... Olha que bacana. Eu inventei uma escola de inglês que eu descobri que para que as pessoas aprendam mais fácil, elas têm que aprender deitadas no chão com as pernas para cima. Não existe. Isso é novo. Eu protejo? Não, né? Não tem como. Que é um método, né? Então, né? É que eu sou antiga, né, gente? Então, pessoa antiga tem história antiga. Antes, quando você ia no banco, você pegava uma fila no caixa, e se você desse o azar de pegar um office boy, que nem existe mais na tua frente, você morria na fila do banco, você ficava 2 horas, e a outra fila ia andando. Alguém inventou a senha, de que você chega no banco, pega uma senha, senta e espera a sua vez, e é justo, porque aí quem chegou primeiro é atendido primeiro, independente se tem um boy na tua frente ou não, porque tem vários caixas. Isso teve proteção? Não. Algum banco não fez uma boa propaganda para dizer que ele era o pioneiro, que o banco dele tinha isso.
algum banco fez Uhum. e não tinha proteção, porque é um método. Exatamente. O painel da senha pode ser patente? Poderia, se fosse Sim. novidade, que não era Exato. novidade. A maquininha que eu aperto para sair a senha, poderia ser patente? Poderia, se fosse novo, mas não era novo, já tinha e tal. Então, enfim, o método de trabalho no Brasil não tem proteção. A dica que a gente pode dar é assim: você criou algo, um método que ele é totalmente inovador, que você realmente, né? Um método que te investiu, que foi necessário muito recurso, muito tempo de dedicação. Vale a pena investir no marketing, né? Para demonstrar que você é o pioneiro no mercado, que você desenvolveu aquilo, para que você realmente fique famoso. Então, o método Dr. Xavier, a pessoa que vai copiar, ela vai ficar até meio que amarrada, porque tá tudo tão público, né? E hoje na era digital, tá tudo tão à mostra que vai ficar muito nítido que a pessoa realmente está copiando aquilo. Agora, cria um método legal, tem tudo maravilhoso ali que funciona, não divulga isso. Aí realmente, né? Então a divulgação Vai se nesse perder e caso todo mundo vai poder se fazer perder, bem. porque sempre tem alguém com um capital maior para pegar a sua ideia, investir, transferir em algo, né? Transformar em algo grande. Então, a questão da divulgação ela é muito importante. Até para que a gente possa brigar depois, de repente, juridicamente, Tem né? provas, Você está né? Copiando todo o trabalho, que daí já entra uma outra questão. Uma outra questão, mas olha Plágio e tal, quantos... mas aí eu tenho prova, eu tenho Provas. documento de que eu que criei. Exatamente. Bom, e agora vamos para mais uma pergunta aqui relacionada a desenho industrial. Tem uma fábrica de caixas de pizza e embalagens e criamos um modelo diferente. Como que eu faço para proteger isso para que as outras indústrias não copiem e ganhem dinheiro com a minha ideia? Na propriedade intelectual, nós temos um mecanismo de proteção que é de desenho industrial. O desenho industrial a gente protege o que é novo visualmente perceptível. Então, eu criei uma embalagem nova, eu posso proteger por desenho industrial. A função embalagem não tem uma função nova para que seja uma patente de invenção ou um modelo de utilidade, mas ela é visualmente novo, protege. Tem vários exemplos de proteção de desenho industrial. Peças de bijuteria. Tem designers novos, desenho industrial. Nós temos... Na linha de móveis, né? Também. Móveis, cadeiras. E carro usa muito desenho industrial, gente. Carro, eu adoro carro, porque eu não gosto de carro, tá? Não sei marca de carro, mas eu digo, é o melhor exemplo de proteção de propriedade intelectual num todo, é um carro. Quer ver? O farol do Jeep, que é aquele quadradinho, jogo da velha, só tem no Jeep, que é muito legal. Eu olho à noite, eu não enxergo, né? Pessoa cega, não vou enxergar a marca do carro, também não sou uma profunda conhecedora. Mas se eu ver o farol com X, desenho industrial, ninguém tem por quê? Porque ninguém gostou? Não, porque está protegido por desenho industrial, que vale 25 anos. Exatamente. Né? O carro, eu tenho o farol, que eu tenho a proteção. Eu tenho o câmbio automático, que criou-se, que eu tenho uma patente de invenção. Eu tenho a marca do carro, que é um registro de marca. Eu tenho software novo que utiliza, que faz escurecer, ligar o para-brisa, barará. Eu tenho a patente de software. Então, o carro, ele é o maior exemplo que um produto nós podemos proteger várias coisas. Então, às vezes, fala assim, nossa, Adriana, mas eu tenho uma patente, você está dizendo que eu tenho que fazer um desenho industrial, uma patente, uma marca. Sim. Para que a gente tenha esta proteção completa. Sim, às vezes não, às vezes sim. Tudo então, vai depender. Mas o desenho industrial em si é muito bacana. Por exemplo, gente, tecido. Tem um instituto do desenho industrial que é um ornamento aplicado a. Então, se eu tenho um tecido inovador, eu vou lá, faço o registro e ninguém pode ter. Roupa pode fazer patente? Não. Roupa pode fazer desenho industrial? Não. Porque roupa, qual é a novidade de uma camisa? Nenhuma. Né? Mesmo visualmente perceptível. Porém, nós temos um tecido trabalhado e novo. Podemos proteger. Um tecido com uma tecnologia
né? Que tem toda uma estrutura, aí dá para fazer. Aí é uma outra proteção, né? Que é a exatamente. roupa dos nadadores lá. Exatamente. Tem toda uma tecnologia, só que daí é essa tecnologia na roupa que tem o produto da indústria fabricado, produto final novo, tem Patente, proteção. exatamente. Assim como solas de tênis, enfim, né? Mas o que é mais interessante é que as pessoas, elas realmente estão nesse universo, né? Por exemplo, uma embalagem de iogurte. A Sim, pessoa olha lá e só vê a marca, Danone, né? Mas às sim. vezes, na própria embalagem tem uma tecnologia que foi patenteada, porque um friso que tem ali, um desenho interno, é necessário para ter uma oxigenação, para manter os alimentos como Essa, são. A isso embalagem, desenho é industrial. história. A primeira embalagem, que não era de iogurte, era para acoplar queijo, para guardar queijo, que ela tinha toda ela abaladinha, que hoje é de iogurte normal, na verdade aquilo foi uma patente e era para que entre ar nos cantos Exatamente. e protegesse por mais tempo aquele queijo. Então, assim, é muito legal. As histórias muito que tem, muito interessante. interessante, mas assim, o que vocês precisam entender? Protejam as ideias, as suas inovações. Converse com especialistas. Exatamente. Chame a Numenari, converse com a gente, porque a gente tem um olhar diferente Exatamente. e que vai te conduzir. Não, isso realmente não tem proteção e tudo Por isso bem, que são muito mas importantes. isso tem uma proteção e tal. As né? reuniões, né? Chama a gente para um café, conta do seu projeto, fala do seu produto, fala da sua marca, fala se quer levar para outro país, porque aí a gente, com esse olhar que a gente tem de especialista, dessa vivência, a gente realmente vai fazer essas orientações para evitar que você tenha um prejuízo lá na frente, um conflito, alguém utilizando, alguém se apropriando, né? Sim. Mas, enfim, esse papo de hoje foi sensacional. Eu adorei falar, porque, né, é o que a gente vivencia ali diariamente. Mas já chegamos ao final, infelizmente, de mais um episódio. E nós gostaríamos de agradecer a vocês por estarem, né, aqui nos acompanhando e continuem mandando perguntas, que para nós será um prazer responder a todas para vocês, que esse é o nosso trabalho aqui no Conversa Registrada, que é um podcast da Numenari.